Olá, começa agora o Câmara Entrevista. Estamos aqui com Joaquim Santos, coordenador da Escola Legislativa aqui da Câmara de Maringá. E a gente tem uma boa notícia, o programa Parlamento Jovem está com bastante inscrições e a expectativa é que a partir da semana que vem o projeto inicie aqui na Câmara de Maringá. Olá, Joaquim, tudo bom? Oi, William. Tudo bem. Legal. Joaquim, me conta um pouco sobre o Parlamento Jovem e a expectativa aí para a primeira reunião, que vai ser segunda-feira, a reunião de formação aí, né? Isso. O Parlamento Jovem é um programa aqui da Câmara que já está na sua terceira edição. Nós começaremos então agora a terceira edição. E é um programa que visa a aproximação dos estudantes de ensino médio aqui da Câmara. O programa funciona durante um ano e esses jovens que se propõem a ser vereadores jovens, eles frequentam reuniões mensais, e durante essas reuniões eles discutem temas que eles mesmos trazem e também propostas de melhorias para Maringá. A expectativa para esse ano é bastante grande, nós tivemos 54 inscritos, mas durante o processo, que começa a semana que vem, alguns acabam desistindo. Então, a nossa expectativa é que o projeto, ao final, durante esse ano, ele acabe tendo entre 25 e 30 participantes, o que tem sido a média em relação às inscrições que nós temos recebido. Então, essa é a expectativa. Até março do ano que vem, esses estudantes que fizeram inscrição no Parlamento Jovem estarão aqui na Câmara debatendo temas e medidas para a melhoria do município. Joaquim, são estudantes do ensino médio, né, de Maringá, escolas particulares, escolas públicas. Acredito que tenham já ali jovens até uns 16, até 17 anos. Você acredita que um dia vai chegar um momento em que um desses vereadores jovens poderá ser um vereador de fato aqui em Maringá? Eu espero que sim. Eu, inclusive, fico muito feliz ao ver as inscrições deste ano, porque nós tivemos 9 pessoas que já passaram pela Câmara Mirim ou pelo próprio Parlamento que voltaram a frequentar, né, o Parlamento Jovem. Então, a expectativa é que dentro de algum tempo nós teremos alguém que passou pelos programas da Escola Legislativa exercendo o cargo de vereador por ter sido eleito ou por ter sido eleita num dos pleitos aí. Legal. Joaquim, hoje o Brasil está numa discussão bem acalorada, politicamente falando. Temos dois lados muito efervescentes, né? Certo. E as discussões às vezes acabam extrapolando, né, uma questão saudável e vai para uma questão muito doentia. Você acha que o Parlamento Jovem pode auxiliar nesse sentido de construir uma discussão política mais saudável? Sim, sem dúvida. Nós tivemos essa experiência no Parlamento que se encerrou agora em março. Tínhamos dois grupos muito antagônicos e em função das eleições, né, do ano passado, as quais foram presenciadas, alguns dos nossos participantes inclusive votaram. Então, as eleições do ano passado, elas polarizaram muito a discussão. E a tendência inicial do grupo foi polarizar também. Mas, com as discussões do Parlamento, com as medidas que foram tomadas para que o Parlamento tivesse um cumprimento de calendário, nós percebemos uma boa, não diria relativização dos pontos de vista, mas, digamos assim, uma ampliação desses pontos de vista, porque os contra-argumentos dos grupos contrários acabam fazendo com que aquelas ideias muito segmentadas, aquelas ideias muito fechadas, aquelas ideias muito formatadas, elas se ampliem. Então, isso foi bem característico dessa legislatura que terminou. Uma abertura em relação à questão dos pontos de vista. Qual que é a visão, na sua opinião, dos vereadores com relação a esses projetos da Escola Legislativa? Você tem uma espécie de feedback dos nossos vereadores? Sim, constantemente os vereadores nos dão feedback a respeito dos programas da escola. Se eles não participam
mais dos programas da escola, é porque também os vereadores têm uma agenda muito complexa, muito fechada em relação a eventos, né? É uma ideia tola essa de dizer que vereador não trabalha ou que vereador apenas vem à Câmara para 2 sessões às terças e quintas-feiras. Nós estamos vendo aqui no dia a dia da Câmara como que 15 vereadores para um município como Maringá acabam tendo um rol de atividades tão grande que muitas questões que inclusive eles gostariam de participar, eles ficam sem possibilidade em função de uma agenda muito apertada. Então, tirando essa questão de que os vereadores não conseguem participar de todos os programas, as opiniões são sempre positivas e os vereadores que conseguem dar uma passada nos eventos que a escola realiza sempre elogiam, sempre trazem contribuição, sempre opinam para que a gente possa melhorar sempre a execução desses programas. E as sessões tanto dos vereadores jovens como os vereadores mirins são sessões abertas à população também que queira acompanhar os projetos? Sempre. Os vereadores mirins sempre se reúnem nas primeiras quintas-feiras do mês, né, às 7 horas, no plenário aqui da Câmara, e só não se reúne nos meses de julho e no mês de janeiro, que são meses de férias. O Parlamento Jovem é a mesma coisa, só que o Parlamento Jovem se reúne sempre às terças-feiras do mês. Então é para marcar mesmo, terças-feiras do mês. E essas são as datas das reuniões do Parlamento Jovem. Sempre que as pessoas quiserem, elas podem assistir às sessões, porque elas são abertas, né? É só chegar aqui no plenário e aguardar as discussões. Legal. Conversando com alguns jovens, Joaquim, eu percebi que eles realmente, que participaram já do Parlamento Jovem, se empolgam com a ideia, inclusive tentam pelo menos fazer projetos de lei e requerimentos para que chegue às mãos dos vereadores e até mesmo do nosso prefeito. Esse tipo de movimento, né, do jovem se aproximando dos vereadores e do prefeito e também levando ideias, é importante para Maringá? Muito importante. Eu acho que nós temos que já pensar, por exemplo, na questão de representatividade de alguns, digamos assim, de alguns segmentos sociais, né? Algumas categorias sociais. Então, por exemplo, é notório que nessa legislatura nós não temos na Câmara de Vereadores de Maringá uma representação feminina, né? Tivemos a passagem da professora Vilma aqui pela Câmara, mas enfim, nós temos 15 homens no Parlamento. Assim como nós não temos representação feminina, nós também não temos representação jovem. Se eu não me engano, o vereador mais jovem dessa casa tem em torno de 36, 37 anos. Geralmente um cara que tem 36, 37 anos, já está casado, tem um filho, tem 2, tem uma profissão já bastante definida, e a representação da juventude, né, acaba ficando a desejar à medida que essas demandas acabam não tendo voz no plenário. Então, acho que o Parlamento Jovem ele tem essa levada, digamos assim, porque a juventude está percebendo isso. Toda matéria que é aprovada aqui no plenário pelo Parlamento Jovem, ela é encaminhada para os vereadores e ela é encaminhada também para o prefeito, que tem respondido a todas elas. Então, acaba sendo, na verdade, uma oportunidade de, mesmo já na brincadeira, você acabar fazendo parte da administração da cidade. E assuntos relevantes da cidade, assim como você citou anteriormente para mim, em um dos momentos ali, jovens se incomodaram com os índios, por exemplo, nas ruas de Maringá. Não se incomodaram do índio em si, né, mas de um problema social existente hoje em Maringá. Né? Isso, bastante. Isso foi na Câmara Mirim do ano passado, na legislatura passada, que era um tema recorrente. Inclusive teve depois o acidente com uma garota aqui nas ruas de Maringá. Então, para eles era muito difícil entender essa questão de que os índios estão nas ruas e esse dado cultural, né, do índio que é estar na rua. Então, muitas propostas no sentido de fazer com que os índios tenham atividades, que os índios
tenham abrigo, que os índios tenham um melhor acolhimento aqui na cidade, né? Então, toda legislatura, tanto do Parlamento Jovem quanto da Câmara Mirim, acaba tendo temas que são temas que marcam cada grupo que passa por aqui. E o ano passado, então, a Câmara Mirim teve essa questão dos índios aqui em Maringá. Para fechar, 2019, Parlamento Jovem agora começando, o que você espera? Qual é a sua expectativa para os projetos aí desse ano? Olha, a expectativa é a melhor possível. Para nós aqui da escola, nós costumamos dizer que é o seguinte, é bastante difícil lidar com adolescente, porque adolescente está numa fase de abertura para o mundo. E é difícil você formatar, deixar um programa com uma forma fechada. Então, o ano passado nós melhoramos bastante a edição do ano anterior, né? O ano passado foi a segunda, e esse ano nós esperamos melhorar ainda mais. Então, acredito que, por ser também um ano que antecede as eleições municipais, né? Porque o ano que vem teremos eleições municipais, então teremos uma oportunidade única esse ano de, além de melhorar a questão da própria formatação do Parlamento Jovem, acredito que nós possamos também ajudar tanto individualmente quanto coletivamente esses jovens que se inscreveram, para que eles possam, inclusive, pensar em participar aí dos próximos processos eleitorais. Tá joia. Obrigado pela entrevista, Joaquim. Os projetos e programas da Escola Legislativa acontecem durante todo o ano. Anote o número aqui embaixo, vai estar à disposição para você conversar com o Joaquim, conhecer um pouco mais de perto. O Parlamento Jovem já está com as inscrições fechadas, mas durante todo o ano vários projetos ocorrem aqui na casa e a gente espera você, maringaense, para acompanhar de perto aqui os trabalhos da casa, que sempre tem como objetivo aproximar a população da Casa de Leis e também fazer com que, cada vez mais, a gente possa fazer com que as leis sejam acessíveis e sejam benéficas para toda a cidade de Maringá. O Câmara Entrevista fica por aqui.